Shalom, povo de Deus! Nós estamos aqui para mais uma contagem do Homer. Nós estamos no 32º dia, né? Recapitulando, nós estamos nessa contagem ratificando a nossa alma, a nossa natureza pecaminosa. Para quem aí não sabe, a gente comemora os 50 dias, no 50º dia, nós comemoramos o dia do Pentecostes. Muita gente às vezes confunde isso, acha que o Pentecostes é o dia, mas na verdade ele é o processo, ok? E nós estamos nesse processo aí, tá bom? Então hoje é o 32º dia. Nós vamos falar hoje sobre a incredulidade. A incredulidade é um tema muito falado nas Escrituras. Vou dar algumas referências bíblicas para vocês, mas antes nós vamos fazer a oração. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotah vetzivanu al sefirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com o seu mandamento e nos ordenou com a contagem do Homer. Primeiramente, falando aí no Antigo Testamento, está lá em Números, capítulo 14, verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Isaías 53 diz: quem creu? Quem deu crédito na minha pregação? E quem foi o braço revelado do Senhor? Então aqui diz uma profecia messiânica que aponta a incredulidade de quando o Messias chegou. E no Novo Testamento nós temos ali Marcos capítulo 6, versículo 6, que diz que Jesus admirou-se, pela incredulidade do povo. Nas Escrituras diz: e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus em Nazaré, onde não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do seu próprio povo. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, ele diz a mesma forma, só que de uma maneira antagônica, porque ele admira a fé. Então você vê que a importância da fé, a importância do crer em Deus. Jesus ele responde ao centurião, ele fala: nunca vi tamanha fé em Israel. Ele admirou-se pela incredulidade do seu próprio povo e ele também admirou-se pela credulidade, por crer de um povo que não era seu, que era um oficial romano. E lá diz assim, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades e soldados sobre o meu comando. Digo a um, ele vai, e digo ao outro, ele também vai, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então a importância da credulidade e da incredulidade para Jesus. Ele admirou das duas formas, tanto para quem não creu e para quem creu. Que caminho que nós estamos? Que caminho que você está? Se você crê plenamente, Em Mateus 17, 20, Jesus ele disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que interessante. Isso daqui não é uma metáfora, não é algo espiritual que Jesus está falando, não. Ele está falando naturalmente. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer para essa árvore: sai daqui, planta ali, e ela vai. Se você não duvidar no seu coração. Em João 20, 27, ele diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Ele está falando: põe a mão aqui nas minhas feridas, nas minhas chagas. Tomé ali precisou tocar em Jesus para crer. E aqui eu finalizo com Hebreus 11, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu deixo aqui para vocês um resumo do que nós falamos hoje,
lembrando vocês sobre algumas referências bíblicas, né, em Números, em Salmos, em Isaías, no Antigo Testamento, em Números se fala sobre o povo de Israel não entrar na terra prometida em virtude da incredulidade. Em Salmos, pela falta de obediência, né? A desobediência levou eles à perca. Também Isaías, quem deu crédito à minha pregação, ou à nossa pregação, como diz lá nas Escrituras. Uma mensagem que aproximadamente 500 anos antes da vinda do Messias já foi proferida essas verdades e mesmo assim eles rejeitaram. E fica uma lição aqui. Ver milagres ou ouvir mensagens poderosas não garante fé. É preciso um coração, um coração disposto a crer, um coração humilde. Em Marcos 6, recapitulando os versículos do Novo Testamento que eu li, Marcos 6, Mateus 17, João 20, o Nazareno, que Jesus admirou da incredulidade do seu povo. Ele não pôde realizar muitos sinais, muitos milagres por causa da incredulidade. Tem um que eu não li para vocês, que eu não mencionei aqui, que foi a incredulidade dos discípulos, quando eles não conseguiram ter autoridade espiritual, que está no livro de Mateus capítulo 17. E João, né, que ele fala no capítulo 20, versículo 27, que Tomé precisou tocar, né, em Jesus. Fica uma outra lição para nós. A incredulidade, ela limita o que Deus quer, deseja realizar em nós e através de nós. A fé é o ponto, a fé é que nos liga ao poder divino. E lembrando sobre aquele versículo chave para a nossa vida em Deus, nossa vida cristã, nossa vida em Cristo, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que nós cremos que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E no mesmo livro de Hebreus, no versículo 12, acho que é isso aí mesmo, 12 do capítulo 3, ele diz: um coração incrédulo afasta-se de Deus e a incredulidade é vista como infidelidade. Então fica uma outra lição para nós, que a incredulidade, ela não é neutra, ela desagrada a Deus e ela rompe com a comunhão com Ele. Eu deixo aqui um direcionamento para vocês, para todos nós, para que possamos avançar, aprender, santificar a nossa vida. Então, primeiro, não vou dar 3 aqui. Primeiro é ouvir, obedecer e orar. Nós precisamos ouvir. A fé vem pelo ouvir, como diz um livro de Romanos, capítulo 10. E obedecer mesmo sem ver. Você está exercendo a tua fé, porque a obediência, ela expressa a fé, ela fortalece a sua fé. E orar como o pai do menino possesso, que ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, que está registrado ali no livro de Marcos, capítulo 9. Então, lembre-se das promessas, lembre-se dos feitos de Deus no passado. Isso vai ajudar também. Mais uma vez, ouvir, obedecer e orar. Tá? Lembre-se das promessas e dos feitos de Deus no passado. Vamos orar? Senhor, reconheço que muitas vezes eu tenho sido incrédulo. Ajude-me a confiar mais em Ti. Mesmo que quando eu não entendo, não consigo entender tudo, eu quero viver pela fé e agradar o Teu coração. Aumenta a minha fé e fortalece o meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Shalom.